Fala pessoal, beleza? Nessa videoaula aqui eu quero falar um pouquinho sobre materiais que eu utilizo neste momento, tá? Pode ser que na próxima semana eu descarte alguns, acrescente outros. Eu não gosto de ficar limitado a alguns materiais. Eu gosto de acrescentar, de trocar, de misturar tudo, o que alguns chamam de técnica mista. Mas o nome na realidade pouco importa. Eu gosto de ser criativo e de utilizar de tudo. E é o que eu aconselho para todos os meus alunos. Então aqui nesse momento eu vou falar para você que está começando. O que é que você precisa nesse momento que está começando? Olha só, o que você precisa de uma folha sulfite, pode ser a mais baratinha, ou seja, 75 gramas. E você precisa unicamente de uma caneta de cor vermelha de preferência. Se tiver canetas coloridas, ótimo, beleza. Por exemplo, né? Para que isso aqui? Bom, como você já sabe, ou se você ainda não sabe, eu ensino anatomia humana para artistas. Ou seja, eu ensino a pessoa a criar personagens. Tanto criar como copiar também, né, personagens, ou pessoas reais. E também ensino o aluno a desenhar, tanto criação como cópia de fotografias à mão livre. Se você já me conhece, você sabe que eu sou contra o uso da mesa de luz. Esse sou eu, Daniel, não estou dizendo que é errado usar. Estou dizendo que essa habilidade pode ser adquirida e você é 100% capaz de aprender. Então aqui nesse momento que você precisa, se você está iniciando, é isso aqui, ó, apenas isso. Uma folha sulfite e uma caneta esferográfica de cor vermelha. Tá? Esse é o método Daniel Zupa. Eu já expliquei em outros vídeos o porquê que eu não aconselho o iniciante a praticar com lápis e borracha. Então agora eu quero falar um pouquinho sobre os materiais que eu utilizo, que também não são as lapiseiras mais caras do mercado. Eu não utilizo lápis, tá? Eu utilizo lapiseiras para esboço e também para arte final. Então olha só, pensa na lapiseira mais baratinha do mercado. São essas três aqui, ó. Compra um chiclete e ganha uma lapiseira. Não, né? Óbvio que não é assim, mas o que eu quero dizer para você é que é a mais baratinha, tá? Foi com elas que eu comecei e com elas que eu estou até hoje, depois que eu voltei a desenhar em 2016 para 2017. Se você ainda não sabe, eu fiquei 18 anos parado sem desenhar absolutamente nada. E com isso você aprende aqui que não é a lapiseira que vai lapidar a sua habilidade de desenhar. O que vai lapidar a sua habilidade de desenhar é conhecimento de técnica e muita prática. Então dessa forma você já sabe que você não precisa investir muito dinheiro, tá? São as lapiseirinhas mais baratinhas do mercado. Não precisa mais do que isso. Atualmente, ou melhor, recentemente, eu adquiri essa lapiseira aqui, que é 5,6 mm, o diâmetro da mina, que é o próprio grafite em si, mas não é uma lapiseira que eu costumo usar muito, né? Eu comprei para testar e para mim ela realmente não serviu. Vou citar aqui a marca dela, não ganhei nada com isso, mas só para que você saiba, é uma marca da Koh-i-Noor. Tá? Talvez você queira adquirir uma para fazer um teste, por exemplo. Como eu disse, é um diâmetro de 5,6, grafite 6B. Inclusive, vou até aproveitar e falar dos grafites aqui. Essa é uma lapiseira 07, essa é uma lapiseira 05 e essa é uma lapiseira 09. E todos os grafites que eu utilizo é o 2B, nessas lapiseiras aqui. Agora sim, atualmente eu adquiri essa lapiseira e foi na realidade a lapiseira que eu mais gostei de trabalhar, que é a 2.0. Essa é a primeira mina, já está quase acabando. A marca dela também é da Koh-i-Noor. Koh-i-Noor Versátil 5900. Não sei se vai aparecer aí, mas qualquer coisa você já sabe agora. Koh-i-Noor Versátil 5900. Esse é o modelo dela, né? A marca é da Koh-i-Noor e o modelo é Versátil 5900. Aqui ela tem um apontadorzinho. Muito bom, por sinal. E o grafite que eu estou utilizando aqui é o 8B. Eu gosto de grafites escuros. Tá? No caso, o 8B é o mais escuro que tem. É um grafite muito macio, ele é fácil de quebrar, mesmo que seja uma mina de 2 mm. O que é mina de 2 mm? É o diâmetro do grafite. Ele tem um diâmetro de 2 mm, mas mesmo assim ele é fácil de quebrar por causa do tipo de mina, né? É um 8B. É uma mina macia. Quanto mais escuro, mais macio. Agora, esse tipo de mina, esse tipo de cor, que é o mais escuro possível, que no caso, é o modelo que eu gosto, a maneira que eu gosto de esboçar, que eu gosto de fazer arte final. Que eu tanto esboço, quanto faço arte final com esse próprio grafite, com essa única lapiseira aqui.
Às vezes eu utilizo a lapiseira 05 também, fazer acabamentinhos mais finos. Então geralmente eu uso essas duas lapiseiras. Tá? 2.0, que é o grafite, e a 05. Agora em relação à borracha, eu uso essa borracha aqui, que ela é uma massinha. Ela é conhecida como limpa-tipo, também da marca Kohinoor. Mais uma vez, eu não ganho nada para fazer propaganda da marca. Só estou dizendo aqui porque às vezes, se eu falar apenas da borracha, a pessoa também vai querer saber a marca, né? Então a marca que eu estou utilizando também é da Kohinoor. É como se fosse uma massinha de modelar. Aí eu vou criando pontas para ela e posso criar detalhes também de acabamento depois. Olha só. Que é muito melhor do que se eu estivesse utilizando uma borrachinha um pouquinho mais comum, né? Mesmo que eu fizesse um corte na borrachinha, como eu fiz aqui para mostrar, ó, olha só o que aconteceria. A borracha, na realidade, ela vai juntar uma sujeira na ponta, ela acumula a sujeira, o grafite, né? E acaba se arrastando pela folha. Já com limpa-tipo, esse tipo de coisa não acontece, porque o próprio limpa-tipo ele segura o grafite. E esse é o motivo da massinha. Você vai sujando ele e vai modelando a massinha. Ou seja, vai criando novas faces para a borracha. Estou falando aqui dos materiais que eu utilizo, não o material que seja necessário você utilizar. É que muita gente me pergunta sobre o material que eu utilizo, e esse é o motivo do vídeo. E a relação do esfuminho, olha só, eu mesmo crio os esfuminhos, tá? Isso aqui foi um enroladinho de papel higiênico. Existem outras maneiras de se fazer isso aqui? Existe também. Umas maneiras mais dobradinhas, tipo papel toalha. Uma maneira diferente de se fazer, não um roletinho igual esse aqui. Mas, aí vai de você. E por eu não utilizar tanto esse tipo de material assim, tanto que é um dos motivos de eu não comprar, é que eu acabo criando. Tá? Daniel, você não usa esfuminho? Não, eu não uso porque eu não realizo arte final com grafite. E os que eu já realizei, na realidade, eu utilizo o próprio dedo para fazer. Um dedo, Daniel, mas não, é com o dedo, eu utilizo o dedo. Ah, mas eu aprendi de outra forma. Estamos falando aqui como o Daniel trabalha e com o que o Daniel trabalha, né? Que tipo de material o Daniel trabalha. Outro detalhe também é em relação a fazer pontas, né? Às vezes eu quero fazer um detalhezinho muito fino, eu vou logicamente pegar uma lapiseira de grafite mais fina, nesse caso aqui é 0,5, e eu uso uma lixinha, é uma lixinha de unha. E o que eu faço? Eu vou lá e crio uma ponta no próprio grafite. Pronto, está realizada a ponta. Eu consigo fazer uns detalhezinhos muito mais finos, muito mais preciso. Inclusive eu também faço esse tipo de ponta na lapiseira 2.0. É a mesma coisa, eu vou lá, crio uma pontinha e consigo criar detalhes mais fininhos, mais precisos. Aproveitando falar um pouquinho da borracha, não é a borracha que eu uso na maioria das vezes, comprei na realidade mais para testar, mas também é mais uma possibilidade aqui que é o lápis borracha. Onde eu utilizo isso aqui? Eu utilizo isso aqui não no lápis, mas eu utilizo isso aqui quando eu faço uma arte final colorida, por exemplo. Eu não posso fazer um exemplo prático aqui em cima, porque esse trabalho aqui já está envernizado. Depois a gente vai falar sobre isso também. Mas quando eu quero criar algum tipo de efeito, por exemplo, esse efeito aqui, ó, né? Esse efeito aqui ele foi realizado de uma outra forma. Já vou falar sobre isso também. Mas eu poderia ter realizado aqui essa fumacinha na boca dela, por exemplo, na boca dos personagens, com o próprio lápis borracha. Ele ajuda nesses detalhes também. O verniz que eu utilizo na arte é esse daqui. Mais uma vez, não tem nada a ver com propaganda, tá? É o material que o Daniel utiliza. E olha só, é o verniz fosco. Tá? Existe o brilhante e existe esse aqui que é o fosco. Eu aconselho você a utilizar o fosco. O que acontece com o brilhante? Nas partes claras, ele vai ficar fosco. E nas partes escuras, ele vai ficar brilhando. A não ser que você queira esse tipo de efeito, né? Aí sim o verniz brilhante vai servir para você. Caso você não queira, caso você queira um efeito assim, que nada fique brilhando, obviamente que você vai adquirir esse verniz aqui, tá? Acrylex, porém fosco. E a criação dessas fumacinhas aqui na boca dele, tanto aqui na espada também, no corpo dela, foi realizada com isso aqui, ó. Também da Kohinoor, olha só.
é o giz pastel. Que também pode ser utilizado um lápis de cor na cor branca. Ele também pode criar esse tipo de efeito. Olha só. Aí raramente eu utilizo também o aquarelável. Mas isso aqui é coisa rara. Na maioria das vezes que eu quero colocar uma cor branca em cima, algum ponto de luz, por exemplo, eu utilizo esse material aqui, que é o guache branco. É um guache branco da Talens. Tá? Na tampinha está escrito Talens aqui. Não sei se vai dar para enxergar certinho na câmera. Mas esse é o material que eu utilizo. E não a aquarela. E por ser também o material mais utilizado, é que eu compro assim por vidrinhos, né? Ele vem em quantidade maior, que é o preto e o branco. Eu gosto de trabalhar com aquarela, que eu utilizo a aquarela da Van Gogh, e os guaches da Winsor Newton. Nesse caso aqui é o da Talens, em quantidade maior, que é o preto que eu utilizo mais, e o branco. Porém, eu também utilizo o nanquim preto. Nesse caso aqui, essa parte aqui de baixo aqui, ó, foi realizada com o nanquim preto, que é esse daqui. Eu sabia o nome da marca também. É um tipo de efeito fácil de fazer. Mergulho o pincel, faço o contorno onde eu preciso e eu realmente assopro aqui. Eu sopro e a tinta se espalha. Aí eu preencho mais uma camadinha, sopro e a tinta se espalha. Mais uma camadinha e assim por diante. E também geralmente utilizo ele para fazer a borda da folha. Eu gosto de deixar a borda da folha assim por duas maneiras. Primeiro, por causa do efeito. Eu utilizo esse pincel aqui, ó. Eu vou jogando de fora para dentro. Fazendo assim, ó. Como se estivesse cavando um buraquinho. Esse é o primeiro motivo. Por causa do acabamento. Eu acho legal esse desenho assim em volta da folha. O segundo motivo, aliás, é o motivo que me fez começar a fazer isso, foi da folha começar a se rasgar na medida que eu tirava a fita. Em relação à fita, para prender a folha na mesa, eu não vou ter ela aqui, porque ainda não chegou da encomenda. Mas até uma fita crepe serve. É que eu preciso desse detalhe, né? Eu preciso prender a folha aqui, por causa do material que eu utilizo. Que eu trabalho com uma folha específica também para aquarela, que é o material que eu gosto, aquarela e guache. E a fita para mim é importante. E gosto muito também de utilizar canetas nanquim e canetas gel, tá? A caneta gel branca, para mim é uma caneta muito importante, porque eu crio vários detalhes com ela. Ela me ajuda bastante. A marca dela, Uniball Signo. Uniball Signo. E já em relação à caneta nanquim, eu estou usando aqui, ó, Unipin Fine Line. Tá? É a marca e o modelo dela. Nesse caso é 0.1, 0.05, 0.7, 0.05, porque eu uso bastante, e a 0.5. Então são as mais grossas, são essa aqui, 0.5 e a 0.7. E já as mais finas, que é 0.1 e a 0.05. Já fiz trabalhos também onde eu utilizei um compasso, e é esse o compasso que eu gosto. Eu tenho algumas possibilidades com ele. Eu posso usar tanto o grafite como eu posso prender uma caneta aqui, por exemplo, que eu já usei bastante. E um dos trabalhos que eu usei um compasso um pouquinho maior, que esse compasso aqui, eu utilizei com a própria caneta gel, que foi no desenho do Cyborg. Eu fiz uma arte do Cyborg e eu utilizei esse compasso aqui, que é um pouquinho maior. Aqui eu consigo prender ele. E aqui eu consigo colocar a caneta. Caneta ou a própria lapiseira, né? Um dos materiais que eu também utilizo é o spray de pintura para uso geral. Ou seja, ele serve tanto para madeira quanto para metal, mas eu também utilizo nas minhas folhas. Por quê? Porque depois eu invernizo e com isso eu consigo manter a qualidade da folha. Eu não estrago ela. Muitos também me perguntam em relação à mesa. Daniel, que mesa eu devo utilizar? Como é que eu posso fazer? Preciso comprar? Compro uma pranchetinha? Como é que eu faço? Olha só, isso aqui era uma escrivaninha. Uma escrivaninha. Essa é minha mesa. Isso aqui era uma escrivaninha. Essa mesinha aqui era a mesa de teclado que ficava aqui abaixo.
Eu peguei essa mesinha e coloquei aqui em cima. Ela está a 35 graus, mas você pode usar o próprio esquadro e deixar então a 45 graus. Para que serve uma mesa? Primeiro, para deixar o desenho, olha só. Eu vou colocar aqui duas principais importâncias, na minha opinião. Vamos imaginar que a palma da minha mão seja o meu rosto. O desenho ele precisa estar o mais paralelo possível do seu rosto. Nesse caso é um caso paralelo. Se eu deixar nessa posição já não está mais paralelo. O que é o paralelo? Paralelo são linhas que nunca vão se cruzar. Nesse caso aqui, essa é a linha da mesa. Essa é a linha da minha mão. Elas nunca vão se cruzar. Nesse caso aqui, ó, se eu deixar nessa inclinação, elas vão acabar se cruzando aqui nesse ponto. Qual que é a importância de deixar paralelo ao seu rosto? Significa que quando você fizer um círculo, ele realmente vai parecer um círculo na folha. Porque se eu deixar o rosto aqui nessa posição e começar a desenhar um círculo, para mim, nessa posição ele vai parecer um círculo. Mas quando eu colocar meu rosto paralelo à folha, o círculo ele vai se tornar uma elipse, ele vai esticar. Por causa do quê? Por causa da posição que eu estou enxergando o desenho naquele momento. Se eu estivesse desenhando o rosto do Superman, com o rosto aqui, o meu rosto nessa posição, para mim ele pareceria no tamanho normal. Mas assim que eu ficasse paralelo com a folha, o rosto do personagem ficaria maior. E esse é um dos erros que muito iniciante comete. Muitos. E eu já passei por isso. Estamos falando aqui de pessoas que desenham à mão livre. Tá? É essa forma que eu ensino. Pessoas que são realmente desenhistas. Ou que pretendem, né, ser realmente desenhistas. Então este é um dos motivos. Inclusive pode ser este o motivo de nesse momento você não está conseguindo finalizar um rosto com mais perfeição. Pode ser exatamente a maneira com que você está olhando para a folha. Para pensar um segundo, toda vez que você faz um desenho de um rosto e toda vez que você vai olhar para a folha, naquele momento você vê uma deformação. É por esse motivo que o seu rosto não está paralelo com a mesa. Então essa é uma da importância de ter uma mesa inclinada. Mas olha só, eu criei essa mesa aqui, tá? Eu não precisei comprar ela. E o segundo motivo é em relação à sua coluna, né? Para você não ficar o tempo todo com a cara aqui em cima, aqui, ó, com o rosto aqui em cima. Imagina como é que vai ficar a sua coluna. Você vai conseguir ficar aí 20 minutos, 30 minutos no máximo. Você não vai aguentar, você vai querer parar. E se você quer se tornar um profissional, o ideal é que você passe a quantidade de horas que você puder em cima de uma prancheta. A maior quantidade de horas que você puder. Lógico, tendo um material profissional para estudar e sabendo como estudar esse material profissional. Isso é de muita importância. Mas está aí então os dois principais motivos de você ter uma mesa inclinada. Mas é claro que existem outras opções. Por exemplo, uma pranchetinha dessa daqui, ó. Eu não vou ficar aqui por causa da sombra, mas olha só, existe uma pranchetinha que é baratinho, essas pranchetinhas. Aí você pode colocar alguma coisa para calçar aqui embaixo para que deixe o mais paralelo possível do seu rosto. Inclusive existem outros modelos de mesa, que são as mesas móveis. São mesas mais pequenininhas que essa aqui. Mesas portáteis. Ok, pessoal? Então eu vou finalizando por aqui. Forte abraço.